Pinheiral, 12 de novembro de 2019, 228ª sessão ordinária do segundo período legislativo, da terceira sessão legislativa ordinária da sexta legislatura. Solicito ao seu secretário que faça chamada nominal dos seus vereadores para efeito de quórum regimental. Magno Vicente Ferreira, Carmen Lúcia Costa Tubes, Jordácio Elias Mendonça, Luiz Carlos da Silva, Marco Antônio Pereira, Levi Bittencourt da Silva, Richard Corde Brito, Mília Adriana Fonseca, Anderson Costa Alonso. Havendo quórum regimental, declaro instalados o trabalho e coloco em discussão a ata da 227ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2019. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino o seu secretário que lê o expediente. Mensagem 25, Pinheiral, 12 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor Mília Adriana Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Pinheiral. Excelentíssimo senhor presidente, os benefícios eventuais são previstos por lei orgânica de assistente social e devem ser oferecidos pelo município aos cidadãos e suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família. O benefício é ofertado nas seguintes situações: a. Nascimento, para atender a necessidade do bebê que vai nascer. Apoiar a mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento. E apoiar a família em caso de morte da mãe. B. Morte, para atender a necessidades urgentes da família após a morte de um dos seus provedores ou membros. Atender as despesas de urna funerária, velório e sepultamento. C. Vulnerabilidade temporária, para enfrentamento de situações de risco, perdas e danos de integridade da pessoa ou de sua família e outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. D. Calamidade pública, para garantir os meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia das pessoas e famílias atingidas. No entanto, o município não tem legislação própria sobre o assunto, atuando com base em legislação federal, estadual e demais normas suplementares. Portanto, indispensável o atual projeto de lei. Assim, remeto a esta Casa Legislativa o atual projeto de legislação, aguardando de Vossa Excelência a devida análise, estudo e debates, com consequência aprovação da matéria. Atenciosamente, Dinardo Barbosa Oliveira, prefeito. Mensagem 26, Pinheiral, 12 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor Mília Adriana Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Pinheiral. Senhor presidente, em face da crise financeira que ainda persiste principalmente sobre os pequenos e médios municípios do país, é premente a busca de alternativas para a realização do cumprimento das obrigações sociais. Portanto, encaminhamos a Vossa Excelência a análise dessa Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Pinheiral com o Fundo de Previdência Social do município de Pinheiral, Pinheiral Prev, com base nas portaria 402 de 2008 e suas alterações posteriores, a qual possibilita o parcelamento de débitos patronais em até 60 parcelas mensais e sucessivas, visando o recolhimento das contribuições previdenciárias do município junto ao seu RPPS, mantendo assim a saúde financeira do regime próprio do município, assim como a expedição do certificado de regularidade previdenciária, documento fundamental para a liberação de recursos e convênios federais e estaduais e liberação do Comprev, compensação previdenciária. No presente projeto de lei, solicitamos parcelamento do período de 5 de 2019 a 10 de 2019, que facilitaria o fluxo de caixa mensal do ente, dando a possibilidade do município do cumprimento de suas obrigações patronais junto ao seu regime próprio de previdência social. Assim, consciente que Vossa Excelência, onde entabular conversação acerca dessa prioridade e da sustentação ao ritmo desejado que a municipalidade aguarda, antevejo a consequência a ser empreendida a questão que ora lhes apresento, expondo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dinardo Barbosa Oliveira, prefeito. Mensagem 27, Pinheiral, 12 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor Mília Adriana Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Pinheiral. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência com solicitação de urgência, com base no artigo 29 da Lei Orgânica Municipal, para análise dessa Casa Legislativa o projeto de lei anexo. Em face da grave crise financeira que passa a União, os estados, sobretudo o estado do Rio de Janeiro e principalmente os pequenos e médios municípios do país. É premente a busca de alternativas para a realização
execução de despesa. Nesse projeto de lei, é encaminhada a solicitação de suplementação orçamentária para suprir necessidades essenciais na manutenção da máquina pública. Assim, consciente que Vossa Excelência há de analisar com devida prioridade o projeto de lei em questão, exponho mais uma vez meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Ednardo Barbosa Oliveira, prefeito. Projeto de lei 43 de novembro de 2019. Ementa. Altera a redação do artigo 9º da lei número 1065 de 28 de dezembro de 2018. Indicação número 202 de 2019. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nesta colina da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público e a Coordenadoria de Trânsito e Transporte, que seja promovida a demarcação de uma vaga para carga e descarga na rua Helena Correia de Miranda, altura do número 2421, no bairro Centro. Justificativa. A rua Helena Correia de Miranda, no bairro São Jorge, corresponde a uma das vias mais movimentadas no município. Haja vista ser um ponto de fácil acesso e lojas comerciais em geral. Tal tráfego intenso é sempre palco de grandes dificuldades para o estacionamento de veículos. Com isso, alguns comerciantes da rua sentem grande dificuldade para receberem suas mercadorias, considerando poucas vezes as transportadoras encontram locais adequados para estacionarem seus veículos e reabastecerem o comércio local. Portanto, a demarcação de uma vaga para carga e descarga nesta via, na altura do número 2421, facilitará o trabalho dos nossos comerciantes e a fluidez do trânsito local, evitando a aglomeração desnecessária na pista, fruto de impasses e dificuldades para estacionar. Sala de Sessões, 2 de novembro de 2019, Marco Antônio Pereira, vereador. Indicação 203 de 2019. Miriam Adriana Fonseca, vereador com assento nessa colina da casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que proceda à instalação de bancos e mesas com tabuleiros apropriados para a realização de jogos recreativos, como dama, dominó e semelhantes, na praça do bairro Bela Vista, Varjão. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo proporcionar aos munícipes a oportunidade de recreação através do exercício de jogos, promover lazer e bem-estar aos moradores da localidade. A praça do bairro Bela Vista, Varjão, está sendo reformada e corresponde a um ponto onde os moradores de todas as idades se reúnem para conversarem. Todavia, atualmente, a localidade não oferece grandes formas de divertimento, de modo que a adoção da presente proposição despertará grande incentivo para encontros e reuniões de amigos, de um clima familiar e descontração, que, sem dúvida, é um dos grandes atrativos de uma cidade interiorana como a nossa. Compreende salientar que os jogos de tabuleiro são importantes para exercitar a mente, desenvolvendo o raciocínio, a concentração e a criatividade, além de auxiliar na área cognitiva e também na questão disciplinar. Sala de Sessões, 2 de novembro de 2019, Miriam Adriana Fonseca, vereador. Requerimento 39 de 2019. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Pinheiral, Marco Antônio Pereira usa atribuições que lhe confere as prerrogativas constitucionais e regimentais inerentes ao mandato que exerce em escopo do artigo 146, do artigo 124, parágrafo 3º, inciso 7º, todos do regimento interno. E após ouvir o douto soberano do plenário, requer urgência urgentíssima e consequente discussão e votação única do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a realizar termos de parcelamento com seu regime próprio de previdência social, nos termos da portaria número 402 de 2008 e alterações posteriores. Isso está presente em ordem do dia. Câmara Municipal de Pinheiral, 12 de novembro de 2019, Marco Antônio Pereira, vereador. Em discussão, requerimento 39 de 2019. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 40 de 2019. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Pinheiral, Marco Antônio Pereira, no uso das atribuições que lhe conferem as prerrogativas constitucionais e regimentais inerentes ao mandato que exerce e com o escopo do artigo 146 e no artigo 124, parágrafo 3º, inciso 7, todos o regimento interno, e após ouvir o douto soberano plenário, requer urgência urgentíssima e a consequente discussão e votação única do projeto de lei que altera a redação do artigo 9º da lei número 1065, de 28 de dezembro de 2018, isso na presente ordem do dia. Câmara Municipal de Pinheiral, 12 de novembro de 2019, Marco Antônio Pereira, vereador. Em discussão, requerimento 40 de 2019. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente. E convido o vereador Anderson Costa Alonso para que faça uso da palavra na tribuna por 10 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente e público que nos acompanha através do TV Câmara. Hoje eu gostaria de iniciar minha fala, senhor presidente, parabenizando todos os psicopedagogas da nossa cidade de Pinheiral e das cidades vizinhas. Hoje é o dia do psicopedagogo. E aproveitando para fazer um convite a todos do mini curso relacionado aos autistas, que acontecerá no dia 29 de novembro agora, de 2019, no CIEP Dom Martim, horário de 19 às 22 horas, e terá um certificado de 4 horas. Esse mini curso, senhor presidente, são requisitos comportamentais para aprendizagem de alunos com transtorno do espectro autista. As principais dificuldades do comportamento que interferem na aprendizagem e as intervenções psicopedagógicas. As birras, dificuldades para se manter em sala de aula, movimentos repetitivos, rejeição à interação, transtorno sensorial, aversão ao ambiente escolar, falta de adesão a tarefas escolares e dificuldades para cumprir regras. Então, principalmente para as pessoas que lidam diariamente com essas crianças, eu acho que é uma oportunidade de estar lá aprendendo um pouco sobre o assunto, e para nós também, que estamos sempre envolvidos com a Associação dos Autistas, também quem tiver disponibilidade, no dia 29 agora de novembro, no CIEP Dom Martim, será muito válida a presença dos senhores vereadores. Então fica aqui o convite e remeto a toda a população de Pinheiral. Obrigado, presidente. Não havendo mais matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência: Projeto de Lei número 42, 2019. Relator: Richard Cor de Brito. Relatório: vem esta comissão para parecer e análise do projeto de lei número 42 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar termos de parcelamento com seu regime próprio de previdência social, nos termos da portaria 402 de 2008 e alterações posteriores. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente da comissão vai preferir parecer. Voto do relator. Vem esta comissão o presente projeto de lei com vistas a autorizar o Poder Executivo parcelar os débitos oriundos das contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo município patronal junto ao Fundo de Previdência Social do município de Pinheiral. Tal medida permite que o Executivo Municipal quite a dívida existente de maneira parcelada, evitando ter que realizar corte de gastos em áreas importantes para a população. Ademais, não se vislumbra qualquer vício formal ou material no aludido projeto de lei, havendo perfeita compatibilidade entre o mesmo e a Constituição Federal e legislações afins. Desta forma, voto por sua aprovação. Richard Cor de Brito, relator. Parecer da comissão. Comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 12 de novembro de 2019. Richard Cor de Brito, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Carmen Lúcia Costa Tube, membro. Em discussão, o parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência: Projeto de Lei número 42 de 2019. Relator: Anderson Costa Alonso. Relatório: vem esta comissão para parecer análise do projeto de lei número 42 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar termo de parcelamento com o seu regime próprio de previdência social, nos termos da portaria número 402 de 2008 e alterações posteriores. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente da comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averiguo que esse acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo ao meu sentir ser aprovado pelo soberano plenário. Anderson Costa Alonso, relator. Parecer da comissão. Comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 12 de novembro de 2019. Anderson Costa Alonso, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordácio Elias Mendonça, membro. Em discussão, o parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única, o projeto de lei 42 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a realizar termos de parcelamento com seu regime próprio de previdência social, nos termos da portaria MPAS, número 402 de 2008, e alterações posteriores. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 43 de 2019. Relator, Richard Cor de Brito. Relatório. Vem esta comissão para a análise do projeto de lei número 43 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação do artigo 9º da lei número 1065, de 28 de dezembro de 2018. Fundamentado no inciso 3º e artigo 69 do regimento interno, o presidente da comissão preferiu o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo versa sobre alterações na lei número 1065 de 28 de dezembro de 2018, a fim de que fixe expresso no corpo da lei orçamentária anual autorização para que o chefe executivo possa abrir crédito adicional até o limite de 45%, nos termos do artigo 165 da Carta da República de 88. Conforme mencionado alhures, o pleito é de sede constitucional, está respaldado na legislação esparsa, notadamente no artigo 42 da Lei 4.320/64. De outra sorte, afigura-se como o único meio possível para alterar o orçamento público e adequá-lo à atual realidade financeira do município, sob pena de que se operar com orçamento ineficiente e sem qualquer eficácia, emperrando a máquina administrativa municipal. Desta forma, voto por sua aprovação. Richard Cor de Brito, relator. Parecer da comissão. Comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 12 de novembro de 2019. Richard Cor de Brito, presidente. Magno Vicente Ferreira, membro. Carmen Lúcia Costa Tube, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de lei número 43 de 2019. Relator. Anderson Costa Alonso. Relatório. Vem esta comissão para parecer a análise do projeto de lei número 43 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera a redação do artigo 9º da lei número 1065, de 28 de dezembro de 2018. É o relatório. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do regimento interno, o presidente da comissão preferiu parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, haveria que esse acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, a meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Anderson Costa Alonso, relator. Parecer da comissão. Comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 12 de novembro de 2019. Anderson Costa Alonso, presidente. Marco Antônio Pereira, membro. Jordace Elias Mendonça, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única, o projeto de lei 43 de 2019, que altera a redação do artigo 9º da Lei 1065, de 28 de dezembro de 2018. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de resolução 4 de 2019, que altera a redação do artigo 46 da Resolução 78, de 25 de março de 2009, do Plano de Cargo de Carreira dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Pinheiral e determina outras providências. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a hora do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 229ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 18 de novembro de 2019, no horário regimental às 19 horas. Boa noite.